Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesta, vou dar continuidade a essas gravações de hoje do YouTube. E algumas pessoas nos comentários me enviaram algumas perguntas. Então, um usuário do YouTube me perguntou, ele tem Sol e Ascendente na cúspide, na virada de um signo para o outro, e ele me perguntou se isso era ruim. Eu acho isso maravilhoso, porque na verdade a cúspide não é só quando você está a 29 graus de Áries para Touro, ou no primeiro ou 0 grau de Câncer, pegando ainda as influências de Gêmeos. A órbita da cúspide pode ser 6 graus. 6 graus, eu acho que é a tradição. Então, por exemplo, 5 graus de Aquário ainda é cúspide de Capricórnio, 26 graus de Áries já pega a cúspide de Touro. Eu acho uma riqueza. Você tem a influência dos dois planetas, você vai ter a autonomia ariana e vai saber se colocar, mas vai ter também a prudência taurina se manifestando. Um signo não vai brigar com o outro. A gente consegue alquimizar todos os signos dentro de nós, de diferentes maneiras, porque o mapa astral se compõe de 12 signos. A gente tem, mesmo que a gente não tenha um planeta num determinado signo, tem uma casa que é regida por ele. E para quem usa casas interceptadas, ele está ali naquela casa, ele não está escondido, tá? Isso é para quem entende um pouquinho mais de astrologia, mas se você, era tudo que eu queria, ter Sol, Ascendente, Lua, você imagina, você ganha, ao invés de 3, você leva 6, em termos de possibilidade de riqueza, de personalidade. Nada garante a tal felicidade, mas é muito bom, não tem nada de negativo. E eu acho que mais do que nunca, quem é nascido na cúspide já expressa o que é a transitoriedade da vida, né? Tá indo de um para o outro. É que o mundo gosta do preto no branco, né? Mas tem trocentas nuances de cinza. Uma outra pergunta, que na verdade veio pelo Facebook: qual era a diferença entre Netuno, Urano e Plutão? Porque uma leitora acreditava que Plutão é que era o planeta das doenças traiçoeiras ou das doenças dissimuladas. Eu vou explicar isso dando exemplos não muito felizes aqui, mas quando uma pessoa sai para nadar e não volta, e esse corpo não é encontrado nunca mais, ou aquelas que infelizmente constam da lista dos desaparecidos, é Netuno. Netuno não deixa nenhum rastro. Nenhum rastro. Ele é muito mais traiçoeiro do que Plutão e Urano, que tem um movimento brusco. Urano rege a Califórnia, da onde brota a tecnologia do século XXI, mas onde a Terra balança 7 pontos qualquer coisa, mas eles têm, graças a Deus, uma arquitetura, uma engenharia que os protege dos terremotos, inclusive com a ideia de que um dia vem da falha de San Andrés e acaba com a Califórnia, e ainda existe essa previsão. Como são todos aquarianamente, uranianamente loucos, eles continuam morando lá. Plutão rege as erupções. Se eu tenho uma espinha, a lava do vulcão não é de Peixes, a lava do vulcão é de Plutão. Então, aquilo que explode, tanto que Plutão é associado aos escândalos. Netuno não é associado aos escândalos, Netuno é associado àquilo que você abafa, aquilo que ninguém sabe direito o que aconteceu. Ele não se expõe, tanto que você tem um grande número de piscianos muito calados. Você também tem escorpiões calados, mas pode ser que num determinado momento ele tenha um surto. E Peixes desaparece. A mentira de Peixes e de Mercúrio. Eu não estou dizendo que todo pisciano e todo geminiano
mentem, de jeito nenhum. Tem um filme britânico chamado Grande Mentiroso, com Ian McKellen. Agora, passou no cinema há pouco tempo, e eu vi uma entrevista dele acho que é Helen Mirren, aquela que fez a rainha, e aí ele conhece ela e começa a mentir para ela, a família dela saca que ele está mentindo. Eu não vi o filme ainda, eu vi a entrevista que eles deram na televisão, e aí chega uma hora que o repórter, talvez isso tenha sido combinado, que o repórter pergunta para eles se eles mentem bem, se eles mentem na vida deles, e aí eles começam a contar uma história, que eles queriam contar uma história de uma determinada situação em que eles estavam filmando num outro país, não Estados Unidos e não Inglaterra, e que eles teriam mentido. É mais ou menos isso, só que depois de enrolarem bastante, eles param e dizem assim: nós nunca estivemos nesse lugar, nós nunca trabalhamos juntos antes. Então eles enrolam o apresentador, porque demora um pouco. Acho que o apresentador era aquele Stephen Colbert, eu acho. Então, assim, um ator, né, o Marco Nanini é geminiano. Um ator tem que ter influências de peixes, tem muito ascendente em peixes, muita lua em peixes, para quem trabalha dentro do cinema, dentro da televisão. Então, com Urano a Terra treme, com Plutão vem uma erupção vulcânica, e com Netuno o sujeito desaparece na fumaça. Eu fiz brincando é interessante você fazer... Eu vou falar das separações afetivas marcadas pelos 3 planetas, e depois eu ainda vou fazer hoje falar sobre Urano, Netuno e Plutão num nível mais elevado, porque aqui eu estou falando no nível mais raso possível, porque eu estou trazendo os planetas para o cotidiano. Netuno é o casal, por exemplo, que vai se distanciando um do outro, se calando, e um fica meio desconfiado do outro, mas nada é dito, nada é falado. E ela desconfia que ele mente para ela, e ele desconfia que ela mente para ele, mas ninguém fica às claras. O Netuno tem feito sucesso hoje em dia, porque não é raro que os rapazes saiam com as moças durante 90 dias e da noite para o dia eles desaparecem na fumaça, entendeu? Não adianta ela mandar mensagem que ele não responde. Você pode chamar isso de covardia, e eu posso chamar isso de intervenção netuniana no pior grau possível. Com Urano, a crise é uma das coisas mais difíceis que existe, porque está tudo bem, você acabou de chegar de uma viagem com o seu parceiro, com a sua parceira, no dia seguinte essa pessoa avisa para você que está saindo de casa. Eu já vi isso várias vezes. Eu já tive uma experiência de Urano mandando na vida amorosa, normalmente trânsitos pela casa 4, desculpa, me perdoa, pela casa 7, pela casa 8, às vezes pela casa 4. Eu já tive algumas vezes uma situação completamente louca uraniana. Um dos parceiros chega de viagem de trabalho e fica rodando com um táxi porque não consegue ir para casa, sem que nunca tenha avisado que estava insatisfeito. Vai para um flat e liga e avisa que não vai entrar em casa. Urano tem um dado de surpresa, Netuno não tem dado de surpresa. Netuno é infiltração. Quando você olha, a infiltração já está ali há muito tempo, não é uma coisa assim... brotou uma infiltração, explodiu uma infiltração, arrebentou uma infiltração. Até pode, talvez, se ela aconteceu internamente, mas não é assim, né? Quando você olha, você se dá conta de aquilo está ali sutilmente, sorrateiramente. Você já podia ter visto antes e não conseguiu registrar. É sutil, é sorrateiro. E Plutão é a novela mexicana. É a separação com traição, né? Você pegou nudes dela no celular dele, aquela coisa.
entendeu? Plutão é elemento água, entendeu? Vou cortar os pulsos, essa coisa. É uma brincadeira que eu estou fazendo, nenhuma dessas experiências aqui é fácil para ninguém, mas para vocês também me suportarem no YouTube falando de astrologia um vídeo atrás do outro, a gente tem que brincar um pouco. Eu não sei se tem tempo de falar de quando esses planetas... Não tem. Então a gente fala daqui a pouco, porque eu só tenho mais 2 minutos. Essa tradução é uma tradução rasa. Eu vou continuar com a tradução rasa um pouquinho e depois vou fazer um vídeo daquilo que tem que ser reverenciado em relação a Urano, Netuno e Plutão. São os deuses da mudança, como diz o livro, não sei se do Rupert, esqueci o nome do autor. Tem que ser planetas reverenciados, é a força dos deuses na nossa vida. E a gente vai falar disso no último bloquinho, ainda vou enrolar vocês antes com outras informações. Obrigada por ouvir.